Então, entendendo o contexto isso, o Putin realmente ele traz mais segurança, traz um pouco mais de instabilidade e ele vai ganhando mais poder com isso. Ele vai cada vez ampliando o poder claro. dele. Aí quando você ganha estabilidade, né? Quando o país ganha estabilidade, as pessoas que viveram lá nos anos 90, elas sabem que a estabilidade é a coisa muito importante para a sua vida. Então, assim, pode ser que você não ganha rio de dinheiro, né? Pode ser que você tenha vida mais, sei lá, mais simples, mas é tranquilo. Né? Tipo, você não precisa ficar preocupado que amanhã você vai acordar e não vai poder comprar coisa porque, né, chegou hiperinflação, ou sei lá, porque alguém chegou com arma e atirou. Não, as pessoas gostaram, né, do que ele fez justamente por causa disso, porque ele deu mais estabilidade para o país. E isso é algo que a gente não pode tirar dele, assim, por mais que, né, quem apoia não apoia, mas é algo que de fato ele fez. Ele fez. E ele é uma pessoa muito forte, né, e muito diplomática. Nesse momento, né, é questionável isso, mas diplomática quando em que ele sentido? quando ele fala, assim, ele sabe, você sente. Ele é um bom orador, ele é muito bom com as palavras e convence as pessoas. Muito. Ele fala assim com total tranquilidade, com total assim, tipo, segurança que faz você acreditar no que ele fala. Entendi. Então, assim, ele é uma pessoa muito inteligente. O que ele está fazendo agora... Não, a gente vamos chegar mas antes assim, disso, então, e as liberdades eram totais, ou tinha restrição antes. Esquece a guerra agora, a época que você viveu lá. Então, assim, eu acredito que internet, por quando exemplo. você chega no poder e todo mundo gosta de você, tranquilo. Né? Todo mundo gosta. Tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Aí você deixa pessoas falarem e fazerem o que quiser, né? Porque é bom, todo mundo te apoia. Agora, quando ele começou a ficar, né? Porque ele ficou 8 anos no poder, depois ele saiu porque ele não podia ficar mais, né? Aí ele colocou Medvedev no lugar dele, que era primeiro-ministro, aí trocou e virou presidente, aí Putin virou primeiro-ministro. Né? Ou seja, trocaram as posições. Só que o Medvedev era total... Era o marionete dele. Marionete dele. Quem mandava mesmo era ele? Com certeza, com certeza. E aí, assim que ele passou 4 anos, de novo, Putin entrou no poder porque ele podia, né? Por voto? Sim, mas assim, a questão até aqui no Brasil, né, depois das últimas eleições, muita gente fala que, porque hacker russo fez não sei o que, por isso que a gente tem esse presidente hoje. Porque os Estados Unidos se intrometeu, por isso que a gente tem esse presidente hoje. Se até aqui no Brasil, com a democracia, é questionável, então na Rússia, quando a gente fala que não tem total democracia, é mais questionável ainda. Só que a gente vai saber a verdade? Provavelmente não. Mas eu acredito que muitas pessoas, de fato, gostavam dele, principalmente as pessoas da geração da minha mãe, da geração da minha avó, porque, de fato, sofreram, sabem como que é sofrer e apoiavam ele, né? Porque, de fato, ele trouxe estabilidade para a Rússia. Mas com o tempo, né, quando ele começou a ficar muitos e muitos anos no poder, e depois ele mudou a Constituição, né, porque antigamente você podia ficar só 4 e 4. Agora você pode ficar 6 e 6. E aí, teoricamente, ele pode ficar no poder ainda muitos e muitos anos. Então, assim, é algo que as pessoas começaram a questionar. Tipo, a gente agora tem o quê? Czar, de novo, imperador. E as pessoas mais jovens, na minha geração, e mais jovens, que já não assistem tanto TV, que já assistem YouTube e outras redes sociais, aí começaram meio que questionar, tipo, para onde a gente está indo? Aí começaram essas coisas de 2014, né, Crimeia e tal, e muitas pessoas começaram a questionar, né, qual política que ele está fazendo, se ele de fato faz coisa boa para a Rússia ou não. E aí as pessoas começaram a ficar meio incontentes, aí começaram a aparecer alguns protestos. Só que os protestos, assim, não organizados, assim, tipo, protestos são contra a lei. Tipo, assim, se você não fez protesto, tipo... Se você fez protesto não autorizado, é contra a lei. Não pode fazer protesto não autorizado. E quem vai autorizar quem vai autorizar o protesto contra o presidente? Ninguém. Então, assim, as pessoas começaram a cada vez ficar mais preocupadas. As pessoas começaram a ir para a rua cada vez mais. E sendo abafados. Exatamente. E aí quando começou aquela tipo onda, de revolta, né? Aí começou a fechar cada vez mais, começar a ficar restringindo assim, as coisas. Nos últimos anos, alguns canais, alguns jornais que não eram alinhados com o governo passaram a ser considerados
agentes internacionais. E eles têm a obrigação de escrever isso. É mesmo? Sim. Quando você vê um canal que não é autorizado pelo governo, tá lá. Esse canal é considerado pelo governo russo como um agente internacional. Tem a obrigação de escrever isso. O quê? Então, assim, todos os canais que não falavam, né, falavam contra, que apoiavam esses movimentos, começaram a ser questionados e começaram, né, cada vez. Então, assim, não é uma coisa assim de que a gente escolheu ele e a gente parou de ter acesso. As pessoas falam, mas vocês russos que escolheram ele. Não, o cara não, ele não vai se revelar logo de cara. Quando a gente escolheu ele tinha outro discurso, né? Ele tinha outras coisas. Então ele foi, aos pouquinhos, foi tirando liberdade, foi criando uma proteção para ele não sair do poder. E no fim das contas, se a gente olhar para a história da Rússia, quando que a Rússia tinha democracia? A gente tinha imperador, czar, depois a gente passou na Revolução, a gente foi para a ditadura, basicamente, né? E depois, caos dos anos 90, foi o único momento que a gente tinha uma democracia, mas era um caos total. E a gente entrou de novo muitos anos de poder. No autoritarismo, né? Uma democracia mais autoritária, exatamente.